E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos para mais um episódio aqui do CCC Cast. Esse é um podcast aqui, é um canal de comunicação do Colégio Caminhos e Colinas, não só para você, pais, alunos, mas também para os seus amigos, para o seu vizinho, para aquele seu parente que tem um filho que quer colocar procurando um colégio. Apresente esse conteúdo, eu acho que vai ser interessante. Aguarda aí, eu vou te chamar aqui uma pessoa muito interessante. Mas antes de tudo, parte de educação. Meu nome é Kleber Medeiros, eu sou professor aqui do Colégio Caminhos e Colinas. Desde setembro do ano passado eu dou aula de ciências e geografia, desde os piquititico até uma galera maior, mais velha aí do 8º ano. E eu tenho aqui um especialista, pessoa ótima para falar do assunto. Ele é colega meu de trabalho aqui. Queria passar a palavra para o meu amigo aqui, professor Simão Pedro. Conte-me um pouco mais quem é você, professor Simão Pedro. Obrigado, Kleber. Eu sou o Simão, sou professor de matemática, sou coordenador do EFAI, do Colégio Caminhos, e estou no colégio desde 2021. Pego desde o primeiro aninho até o terceiro do médio. Ô, Simão, mas peraí, você me falou um trem assim que eu achei um pouco estranho. Eu tô chegando agora, o que é a EFAI? O EFAI é o ensino fundamental dos anos iniciais, mais conhecido como Fundi 1, o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Ah, legal, não, beleza, maravilha. Pessoal, o nosso podcast hoje, como vocês viram, a gente vai começar com siglas. Que muitos de vocês que vêm aqui olham e falam assim, que raios são o REC? Às vezes você vê o aluno e fala assim, pai, eu virei REC. O pai olha... O que isso vai acolher, meu filho, na prova de matemática? E nós vamos falar um pouco assim dessas siglas que aqui no colégio nós utilizamos, que é o PEC, o REC e o SEC. Nós vamos dizer cada um, explicando o passo a passo de cada um. Aí por isso que eu convidei aqui a equipe do marketing também, nos impulsionaram aqui a falar um pouco. Convidei o professor Simão para poder falar com propriedade. Mas antes de começarmos, peraí, eu quero fazer um pedido. Por favor, edição. Coloque música triste nesse exato momento aí. Você não segue a página do Instagram do Colégio Caminhos e Colinas? Você já viu os conteúdos que são produzidos no TikTok? Eu não quero falar, mas eu quero cortar o meu pescoço e dizer que a menina que faz o TikTok está ali do lado. Ela não está nas câmeras. Eu recomendo. Mas vamos fazer uma campanha legal. É o seguinte, a gente tem que impulsionar. A ideia nossa é sempre divulgar o colégio para mais pessoas têm que conhecer a nossa identidade, mais pessoas têm que conhecer o nosso conteúdo e a gente está trabalhando horrores aqui. Né? Então, faça o seguinte, pessoal, na descrição do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais, mas antes vamos lá. Eu quero que você pegue esse vídeo, compartilhe para no mínimo 3 pessoas. Compartilhe para 3 pessoas, pode ser o grupo do amigos, os grupos do prédio, o grupo do prédio sempre tem bastante menino. Aqui todo prédio tem no mínimo 10 crianças aqui que jogam bola. Manda para os pais desses alunos que eles têm que estudar. Menino tem criança, tem que estudar, os pais têm que saber o colégio, passa para professores. Gente, vamos divulgar e vamos propagar essa palavra do Colégio Caminhos e Colinas aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Simão, conta para mim mais ou menos, quando você entrou no colégio lá em 2021, também já tinha essas siglas também de SEC, já vinha... Então, desde a nossa fundação do colégio, já tinha isso pré-definido na sua estrutura de organização, Sim, né? Já veio desde 2019. Tá. Simão, quando eu falo de PECs, o que é um PEC? Para um pai que está chegando agora, imagina que eu estou chegando agora, matriculei meu filho aqui no colégio, e eu falo assim, o PEC do seu filho é o Simão Pedro. E quem é o PEC do meu filho? O que é o PEC? Em resumo, assim, a palavra PEC, né? São as letras P e C, professor encarregado de classe. Esse professor serve de elo entre coordenação, direção, famílias e alunos. Legal. Ele é um ponto central para facilitar o ingresso da família, num primeiro momento, e ele se torna um facilitador no dia a dia. Todas as mensagens se centralizam nesse responsável. Bacana. Para depois as famílias conseguirem acompanhar e gerarem um elo de amizade também com esse professor. Tá. E com isso, se sentir mais acolhido, né? Mais parte do colégio. Não, bacana. Não, é interessante. Esse PEC, ele faz a comunicação
de assuntos administrativos ou são mais assuntos pedagógicos e às vezes de como que é um comportamento, um comunicado? Não, é só pedagógico e o pedagógico inclui comportamental, acadêmico, é o desenvolvimento em sala de aula. Tá. A parte administrativa, financeira, aí é direto com secretaria, nós não temos acesso Tá. a esses itens. Não, legal, legal. Eu acho que é um papel interessante. A gente, que às vezes vem de outras rotinas de escola, a gente escuta às vezes os professores falar que é o professor que é responsável. É mais ou menos o professor que cuida da classe, o que vai fazer a reunião de dia dos pais. Mais ou menos no... É isso, comparando com outros colégios, seria o regente da sala, que seria o professor titular. Na minha escola não tinha regente. Na maioria Na minha escola era o professor de classe, sei lá, era o professor que era responsável. Era a tia Maria, não era? Era a tia Maria. Tinha a tia Era a Maria. tia Maria que fazia reunião com meu pai, que falava que eu conversava muito. Crianças, não façam isso. Por favor, não conversem muito. Não conversem Estudem. muito, menos. Estudem mais. Foca no estudo, galera. Por favor, vamos lá. Eu tô batendo muito na mesa, né? Vai sair isso aqui, ó. Pode deixar. É o SambaCast. Eu acho que é importante, Simão, assim, esse canal de comunicação. Faz o pai se sentir acolhido, né? Porque o professor, o PEC só manda mensagem de bronca para os alunos? Não. É muito importante também na relação do dia a dia notificar o que sai fora do comportamento comum ali dentro de sala de aula. Mas principalmente elogiar e reforçar o positivo. Porque toda criança é uma potência. E nós enxergamos aqui no colégio as crianças como potências. E quando as crianças acertam, fazem coisas boas, ajudam um coleguinha, isso é pontuado. Isso faz parte do nosso espírito aqui no colégio. De fortalecer. Entendi. Não adianta só criticar, né? Porque a crítica só aponta defeitos. Nós também temos que apontar qualidades. E é a nossa ideia. É muito bom, até para não matar os futuros potenciais das crianças aí, né? Que a gente tem uns meninos muito bons, assim, né? Eu como professor também, a gente consegue potencializar o quanto que um retorno positivo para as famílias, né, vindo de um professor, ajuda bastante. Vamos falar agora de um outro assunto também, que é um elo, assim. Eu acho que a gente pode falar como um tripé, né, Simão, da escola? Sim. Um tripé que o colégio não é só professores, não é só as famílias e não é só os alunos, mas esse movimento de parceria. A gente falou de um primeiro momento aí dos professores que são os responsáveis por essa comunicação, por estreitar os laços entre escola e família, levar os comunicados da coordenação e também falar, a gente conversa com os pais constantemente, temos reuniões com os pais aí quase que diariamente, os professores estão em conversa. E isso é muito importante, acho que para poder estreitar os laços, né? Sim. Porque eu acho que a gente costumo trazer às vezes também, que os pais são conhecedores também de uma outra parte que os alunos não conhecem. Na reunião pedagógica é muito rápido, né? É muito ligeiro, não dá para se aprofundar muito no assunto. E a gente não tem como tratar cada aluno, a gente fala de uma forma mais generalista e tenta marcar... De 30 alunos ali, falar pontualmente de cada detalhinho, numa reunião de 1h30... 48 horas de reunião. Não vai rolar. Por isso que fazemos os atendimentos individualizados, sempre agendando aqui. Estamos disponíveis, nos chamem. Aqui na escola, a nossa comunicação, a gente não utiliza o WhatsApp. Nós utilizamos um outro aplicativo próprio, interno de comunicação. Então, qualquer dúvida, ele pode mandar mensagem para você. Simão, aconteceu um problema comigo. Posso mandar mensagem para o professor às 10 horas da noite? Pode mandar. O professor não vai responder porque ele não está em horário de trabalho. Ah, legal. Aí no outro dia, no horário de trabalho dele, ele irá responder. Então podemos falar para os papais, para as mamães, não se preocupem. Todas as mensagens serão respondidas. Sim. As que vierem aos finais de semana, na segunda-feira, iremos responder com muita atenção, muito carinho. Nós vamos falar de um outro tripé desse nossa banqueta, que é os RECs. Simão, meu filho chegou em casa e falou: pai, eu sou REC. Eu olhei para ele e falei: filho, o que é REC? Ele não soube me explicar o que é um REC. Ele só falou que ele é REC da sala. E ele estava muito feliz. E por que ele ficou feliz porque ele falou que é um REC? Então vamos lá, o REC é o responsável de classe. O responsável de classe, na nossa época, é como se fosse um monitor. Ah, legal. Sempre tinha o monitor que era aquele aluno de destaque na turma. E os professores falavam: não, você vai ser meus olhos aqui,
você vai ajudar, você que busca o papel sulfite na diretoria, é o aluno destaque da turma. Certo. Nós escolhemos em torno de 3 RECs por turma. E com isso nós potencializamos o que eles têm de bom a oferecer. Geralmente os RECs eles têm boas notas, bom comportamento e também disposição para ajudar. Porque a gente não vai forçar ninguém a fazer nada. Sim. Mas tem alunos que querem ajudar, querem buscar sulfite, querem ajudar o coleguinha que está com dificuldade na matemática, o coleguinha que está escrevendo mal, ele sempre está ali disposto a ajudar. Ele sempre quer ficar no mimeógrafo, né? Exatamente, nós gostávamos do mimeógrafo. Mimeógrafo, né? Meu Deus, era uma paixão pelo mimeógrafo. Aquele cheirinho de álcool gostoso. Eu não sei porquê, mas era delicioso, sim, era. E tinha a tia Maria tinha um carbono com aquele desenho legal da Páscoa. Nossa, da Páscoa. Aquele coelhinho. E tinha um coração do Dia das Mães. Coração do Dia das Mães. E tinha as ferramentas do Dia dos Pais. E o Boas Férias. Eu acho que era o que elas mais gostavam. Pinta bem bonito Boas Férias, filho. Pinta Boas Férias. Capricha, neném, capricha. Aqui nós não temos mimeógrafo, não temos essas folhas de extenso aí. Mas conta mais pra mim assim, Simão, como que o professor decide sozinho? Como que é esse processo de decisão da escolha dos RECs? É um processo em conjunto. Certo. O professor encarregado de classe, o PEC, ele conversa com os demais professores da turma e reconhece ali algumas potências nos alunos. Certo. Pergunta se os professores concordam e depois leva isso para a coordenação. Tá. Todo mundo aprovando, todo mundo estando de acordo, avisamos os meninos e acontece quando os meninos chegam em casa e falam: pai, eu sou REC. Aí você fala, vai aumentar o que na nota de matemática, João? Na nota exatamente nada. Mas é legal que chegam as mensagens dos pais, né? Meu filho chegou falando que é REC. O senhor poderia, por favor, me esclarecer o que é isso? Aí quando falamos que é um cargo de destaque na turma, que é um aluno que nós confiamos, que tem potencial para ajudar os outros, Sim. Tem pais que se emocionam, é bem legal, Não, bacana. bem produtivo. Mas, tá, basicamente o REC vai ajudar a cuidar da sala, vai ajudar a manter a ordem, mais ou menos isso, né? Também. E ele tem alguma outra função que ele ajuda a organizar a sala? Em que outro sentido, assim, questões acadêmicas, ele desenvolve outras atividades que ele ajuda também? Por exemplo, no EFI é mais essa questão comportamental Tá. e de ajuda em atividades. Porque eles ainda mesmo. são pequenos São ainda. muito pequenos, não tem ainda toda a autonomia. Então, o maior, né, do ciclo é o 5º ano ainda. E a ajuda é mais dentro da sala mesmo. Ajuda de dentro de sala, não é bem 5 mais 5 não deu bem 11, é 10. É aquele negócio mais simplório, que fortalece a amizade deles, Sim. o que é muito importante. Dentro do nosso ambiente, os meninos precisam ser amigos, não é só estudo. Sim. Se não tiver amizade, não tem sentido também Tá. no ambiente escolar. Sim, tem sim. que ser estudo e amizade Legal. ao mesmo tempo. E com isso, os meninos se fortalecem dentro da sala de aula. Já no próximo ciclo, que é o EFAF, que é do 6º ao 9º ano. Então, EFAF, espera aí, mais uma sigla, anotem. Nós estamos dando a 4ª sigla. EFAF é Ensino Fundamental dos Anos Finais, que é o tal do vulgo ginásio. O ginásio. Vulgo ginásio, né? Na nossa época era da 5ª à 8ª. Né? Antes era o primário, né? Agora é o ginásio. Depois nós vamos falar do colegial. Então no EFAF, eles têm outras atribuições além de ajudar a administrar a sala, né? Sim. No EFAF, ano passado, o 6º ano A foi um grupo precursor aí no colégio dos grupos de estudo. Tá. Eles se juntaram e organizaram num período entre CEAP e colégio um horário para que eles estudassem. E os RECs organizaram isso e se auto-intitularam como diretores, coordenadores e professores do grupo de estudos. E foi muito legal isso, porque eles conseguiram criar uma lista de chamada, Certo. uma planilha de notas e uma planilha de desenvolvimento de cada aluno, que eles mostravam para mim em gráfico em reuniões semanais. E eles mostravam gráficos de desempenho dos amiguinhos em resolução de tarefas. Isso foi absurdo, assim, foi maravilhoso e eles conseguiram, na linguagem deles, ajudar mais os meninos, né? Sim. Porque às vezes, dentro da sala de aula, o menino dá uma travada de falar: professor, não entendi isso, uma vergonha de falar que não entendeu algo. Acho que eu já ouvi alguns
a gente teve já algumas formações aqui que falava, agora eu não estou lembrado da pirâmide aqui, mas ele fala que quando a gente tem a oportunidade de aprender com os nossos pares são pessoas da mesma idade ou do mesmo gênero, pessoas ao qual nós estamos acolhidos e sentimos a vontade, destravamos, né? Além, a pessoa que ensina aprende, reforça o aprendizado, e quem tá aprendendo tem muito mais facilidade em lidar, assimilar o conteúdo. Exatamente. Por aí vai. Eu costumo brincar que a pessoa da mesma idade ali tem a chavinha do coração. Consegue Legal. entrar, consegue tirar a dúvida mesmo. E tem o outro lado também, que quem ensina, ele aprende muito mais do que quem só aprende. Ensinando, ele desenvolve até 90% de assimilação do conteúdo. Sim. Só ouvindo, ele vai ficar em 10%, praticando 20%. Agora, quando ele chega a ensinar o amiguinho, ele assimila 90% ou mais do conteúdo trabalhado. Entendi. Então, eu consigo potencializar quem já está bem e ainda melhorar quem está ali capengando um pouquinho. Tá. Simão, você é professor de uma matéria que é terror, né? A favorita. A favorita de todos, que é a matemática. É um amor e ódio matemática, boa parte de nós. Eu sou professor fofinho, dou aula de geografia. Professor de geografia sempre é gente boa, paz e amor. Já o professor de matemática são poucos. O Simão, por acaso, é amado por todos os alunos aí. Não sei por quê. Diversos gostam Não do entendi. Simão. Mas, Simão, me traz um exemplo, assim, você lembra de algum exemplo concreto de algum aluno que ao entrar no grupo de estudos e ao começar a encontrar essa rotina de estudos, ele começou um primeiro trimestre de uma forma muito baixa e depois ele foi crescendo e você, tipo, chegou no final do ano, última reunião trimestral do ano, você falou assim, não, o fulano X de tal série, ele passou direto, é fruto do nosso trabalho de grupo de estudos. Alguns pais do sexto ano A são minhas testemunhas, que durante o ano passado, eu chamei alguns pais e falei assim, ó, tá terrível. Seu filho precisa estudar, precisa vir no grupo de estudos. Sim. E isso vai potencializá-lo. Do sexto ano A, em torno de 60% da turma passou sem recuperação final por causa do grupo de estudos. E aí, quando a gente fala de 60%... Era uma turma de 35, então vamos lá, dá em torno de 20 alunos, um pouco mais, 20, 21 alunos. Pô, bastante coisa, né? De 20 a 21 alunos. 21 alunos aí são mais de 4 fileiras, assim, né? De alunos, então boa parte. É boa parte. Aí eu tinha nessa turma 7 meninos que estavam muito bem, voando. Eu Sim. tinha... E o restante sofrendo. Tinha uma galera no mediano ali, no limbo. Sofrendo, e tem outros pai amado. E os meninos, esses 20 subiram e chegaram a 27. E numa turma que era muito sofrida, que é de quebra de ciclo, né? Uma turma de quebra de ciclo, a garotada sai do 5º ano, vai pro 6º. É a turma mais difícil do EFAF, assim, pra adaptação. Ele quer ser homem, mas ainda não é homem. E ele fica essa quebra. Porque aqui no colégio, até o material que a gente utiliza, ele propõe a isso, né? Um material que ele vem do 5º ano com matemática, estudos sociais e ciências. Português e matemática, né? São matérias mais básicas, e quando ele pula para uma mudança dos anos finais, a partir do 6º ano, a matemática se divide em 2. Na falta de um terror, teremos 2. Matemática 1 e 2. Mas isso é muito bom, gente. Eu falo porque... ele ajuda os meninos a pensar de forma separada. Ele vai entender que hoje eu vou ver álgebra e amanhã eu vou ver trigonometria. E isso ajuda bastante ele no seu desenvolvimento acadêmico. Aí, somando matemática 1 e 2, português, aí separa estudos sociais em história e geografia, ciências, artes, o ensino religioso, projeto de vida, educação física. Então os meninos eles saem de meia dúzia de cadernos aí para uma quantidade maior, mas isso é muito positivo, isso vem trazer bastante coisa, né? O senhor, como professor de matemática, né, fala com propriedade até, né? Num primeiro momento eles assustam, e é natural. E com o grupo de estudos, eles vendo que tem outras pessoas que estão sofrendo, mas com o trabalho eles começam a se adaptar, Sim. Eles acabam sendo puxados pelo exemplo. Fala, se o cara deu conta, eu também dou, sabe? Isso meio que espalha a palavra, eu costumo brincar. Legal. Eles espalham a palavra através do exemplo. E o ritmo de estudo se torna comum entre eles. Eu brinco muito que, quando eles participam do grupo de estudos,
eles têm um trabalho muito árduo de segunda a sexta. É muito árduo. Mas se eles trabalharem bem nesse período, sábado e domingo eles conseguem jogar um videogame, passear, soltar um pipa, jogar uma bola. Dá pra organizar, tem tempo pra tudo. A ideia do colégio acho que sempre foi essa, assim, nunca, como a gente fala, o colégio é esse tripé, pais, escola, né, professores, alunos, e é importante, não adianta nada a gente trabalhar, fazer, remar, correr, os meninos às vezes estarem nos sacrifícios, alguns de vocês têm a realidade que os meninos estão no colégio técnico aqui de manhã, chegam 8h30 e saem 5h30 da tarde. É uma rotina exaustiva para os meninos. É importante para eles, que eles vão aprender. E pessoal, peraí, é para as meninas também, pelo amor de Deus. Essa rotina são das meninas. Aqui eu peço desculpa, aqui a gente começou e a gente só está falando dos meninos, né? Me peço perdão, mas também a gente coloca as meninas. Essa rotina, gente, aqui no Colégio Caminhos e Colinas, a mesma proposta que é utilizada no colégio nos meninos, também é utilizado no papel das meninas. Lembrando que aqui é um colégio single sex, né, que são ensinos individualizados. Tem uma característica, depois o pessoal aqui do marketing vai estar chamando professores especialistas e gabaritadíssimos para poder falar sobre o assunto e explanar por meio de conteúdos, por meio da ciência, que é importante. Mas assim, gente, a gente está falando aqui do exemplo de meninos, porque eu e o professor Simão, nós damos aulas para os meninos. Em uma próxima oportunidade, nós vamos convidar aqui o pessoal do marketing a falar também, trazer algumas professoras e trazerem os seus exemplos também. Eu acho que é muito importante para a gente agregar, assim. Mas pais, você que está do colégio, que só tem meninas, fique despreocupado. Também tem um grupo de estudo das meninas lá, onde as meninas também aplicam essas coisas. Aqui não significa que o que tem acontece a gente chama do Colégio dos Meninos de Caminhos e o Colégio das Meninas de Colinas, mas é o mesmo colégio, a gente tem uma mesma base. O que funciona para um também a gente vai aplicar no outro, fique despreocupado. Então, essa rotina também funciona com as meninas também. Fiquem despreocupados. Simão, vamos falar aqui da última parte do colégio, que é dessa tríade aí de PECs, RECs e os SECs, né, que é CEC, que são os casais. Como que é a importância, assim, muitos pais, no início da reunião, a gente às vezes, quando vê alguns pais que têm um potencial, que são parceiros do colégio, a gente queria entender um pouco mais dos SECs. O que se representa, a sigla e por aí vai. A última sigla, eu juro. Então, essa sigla significa o CEC, são os casais encarregados de classe. No caso, eu sou do lado das meninas, então eu vou falar da minha experiência como parte do casal encarregado de classe, tá? O casal, ele serve como um centro dentro do grupo de pais ali. Tá. Ele vai ajudar a receber todas as informações e também servir como elo para chegar às vezes mais fácil até a coordenação, até a direção, até os professores. Maravilha. Tem muitos pais que têm um receio, mesmo falando aqui, mandem mensagem pelo aplicativo, chamem a gente, compareçam ao colégio, os pais não vêm. Por causa de um histórico que a escola só chama para arrebentar a criança, né? A escola só chama para falar, seu filho é isso, seu filho é aquilo. E não é só isso. E reforçando, aqui no Colégio Caminhos e Colinas a gente também chama para elogiar. Sim. A gente falou lá no início e voltamos a reforçar aqui. Porque, gente, realmente é diferente. A gente escuta pais. Eu tive a experiência de atender uma mãe e eu falava com a mãe, falava assim, olha, eu vim elogiar o seu filho. A mãe, ela parece que literalmente, ela vinha carregando um peso de 500 quilos e ela sentou e... É mesmo, professor? Eu falei, fica tranquilo. E a conversa foi muito positiva. Até a gente, quando vem chamar para orientar, que a gente costuma dizer que a gente vamos aparar as arestas dos alunos, porque toda árvore, para poder dar bons frutos, precisa de uma boa poda, né? E essa poda é por meio da conversa do acadêmico com os pais que têm outras informações. Continua aí, Simão. Então, até contar um fato engraçado de uma reunião que você acabou de falar. Se você assistir, você vai saber que é você, mas não vou falar seu nome. Eu chamei uma mãe e quando ela entrou na sala para conversar comigo, era para falar de elogio das crianças dela, dos meninos dela. Ela sentou na sala. Quando eu sentei na frente dela, ela desabou a chorar. E ela chorava e ela chorava alto. Chorava muito. Eu falei,
Nossa, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Você me chamou porque meus filhos são bagunceiros, eles são difíceis, você vai cortar a bolsa deles, você vai falar que eles são bagunceiros, que eles são maus meninos. Eu chamei para falar que a nota deles melhorou, que eles cresceram. Aí a mãe que estava chorando por medo, continuou chorando, só que aí foi de alegria. Foi uma reunião absurdamente legal, assim, tanto que foi muito positivo para mim, me ensinou muito essa reunião e acredito que foi muito bom para ela, porque ela também ficou muito feliz, muito grata por esse acompanhamento aí com as crianças dela. Sim. Mas voltando, né, rebobinando, voltando pro SEX, os SEX, eles meio que, nós temos um grupo de WhatsApp, certo, com todos os pais, e ali chove informação. Achei uniforme mais barato, achei livro mais barato, e vamos trocando. E ali é dia e noite, por dia dá umas 200, 400 mensagens. Por aí. Tem dia que o grupo é bem movimentado. Nossa, tem dia que pega fogo, tem dia que não acontece nada. Sim. E tranquilo. E a ideia é pegar todas essas ideias e, por exemplo, achamos um livro mais barato que é legal pro, no caso da minha filha, segundo aninho. Certo. Achamos uma promoção do livro do segundo aninho. Vamos comprar todo mundo junto porque junto sai mais barato? Todo mundo se junta. E a ideia é essa, que os pais se juntem para fortalecer o colégio, para que saia mais barato os livros, para que os pais não tenham medo de vir ao colégio, para que eles se sintam acolhidos também. Serve também para fortalecer e quebrar estigmas. Sim. As pessoas veem o colégio ainda, por mais que a gente fale, aqui é a sua casa, seja sempre bem-vindo, venha tirar dúvidas. Mas é o estigma do colégio que a gente tem, a figura do colégio como essa figura de ditador, ou essa figura que vai sempre reclamar, ou vai só trazer as questões negativas, que às vezes a gente vem de outras escolas, assim, às vezes quem tem a experiência de vindo do ensino público, onde a gente vai se deter apenas às dificuldades dos alunos, e como o Simão falou, todo aluno nosso é um potencial, ele tem potencial para crescer absurdamente, tudo depende desse suporte de apoio, né? E os casais encarregados, eles têm esse papel importante de comunicação também, né? Um pai acaba tendo mais confiança de falar com outro pai. Aí nós voltamos na comunicação por pares, né? Quando a gente fala comunicação por pares, são aquelas pessoas... o Simão entende a minha dor de professor porque ele é um par comigo, ele entende a minha realidade de professor. Então um pai tem a mesma dúvida que outros pais e ele, quando tem a comunicação vinda de um pai, de acolhimento, de direcionamento, o pai entende e se sente acolhido também, né? Exatamente. E também são pessoas também que ela tem uma característica do colégio também, né? Que mais assim, a pessoa tem que gostar um pouco do colégio, né? Ela tem que gostar do estilo do colégio, viver os ideais do colégio, ter uma vida conjugal organizada, tranquila, que passe segurança não só para os filhos, mas também para as pessoas que vêm falar com ela. Legal. Porque quando você tem uma situação familiar segura ali, as pessoas vêm conversar com você sobre alguma aflição. Às vezes nem precisa ser, nossa, que casa maravilhosa, como é o meu caso, não é incrível. Não é, mas nós estamos juntos, nós estamos batalhando, estamos trabalhando no ideal da construção da nossa criança. E nós vemos o colégio como função importante no desenvolvimento da nossa filha. Isso dentro da minha casa. Sim. Então eu acredito que os casais encarregados de classe têm que comprar a ideia de que a escola faz parte, mas que nós somos os principais educadores. Os primeiros e os principais. Sim. Simão, pô, legal. Acho que ajudou a esclarecer bastante, assim, porque eu como pai também, meus filhos estudam aqui no colégio, assim como a filha do professor Simão, e a gente ficava, meu Deus, o que é PEX? O que é REX? O que é SEX? Pô, pessoal, Simão, ajudou bastante, eu agradeço muito, assim, Simão. Simão, a casa tá aberta aqui. Quando você vir em outras oportunidades, gostaria muito de ouvir outras experiências também, sua de sala de aula, você tem mais, trazer outras experiências, apresentar outras realidades do colégio. Sei que você tá aqui no colégio, tem sua filha, porque você acredita no ideal do colégio, né? E trazer isso para os pais, esclarecer essas dúvidas dessas siglas que nós ouvimos, que é recorrente, né? Que os pais perguntam, meu Deus, mas para que isso? Então, é para potencializar, pessoal. Isso aqui é para criar um ambiente cada vez mais familiar. Sim. É um ambiente de um todo, assim, é um colégio, mas é um colégio onde os pais participam ativamente, os alunos participam ativamente, os professores também têm o seu peso.
Quero agradecer muito a oportunidade, Simão. Eu Valeu. agradeço. Eu te aguardo daqui a pouco, vou pagar um café para você, Simão, ali. Ótimo. E depois a gente volta a conversar. Pessoal, aqui a gente está encerrando. Eu quero agradecer muito, assim, a sua presença, tá aqui, ficar nos ouvindo aqui, às vezes contando alguma piada diferente, contando algum caos mais engraçado. Mas antes eu quero fazer um breve finalmente, assim, eu quero fazer uma última chamada. Pessoal, é extremamente importante você seguir as redes sociais do colégio. Ó, a gente tem produzido já um conteúdo muito denso, trazido muitas identidades do colégio, a gente tem acompanhado a rotina dos alunos dentro de sala de aula por meio das nossas redes sociais. A gente está também com a brincadeirinha do CCC News ali, que é um jornal do colégio ali. A ideia é a gente também ter pessoas para poderem estar participando, né? Então siga nas redes sociais, curta e compartilha. A princípio esse conteúdo vai estar apenas no YouTube, mas eu já pedi para o pessoal do marketing, a gente tem que estar com esse conteúdo de forma de áudio. Então fiquem atentos, se a gente colocar na plataforma do Spotify ou outros agregadores também, curta e compartilha, manda para o vizinho, manda para o seu parente, manda para aquele vizinho que está querendo conhecer o colégio. Gente, é um conteúdo novo assim e é importante. Aqui no YouTube tem uma aba aqui embaixo, aqui assim, vou colocar aqui embaixo. Tá escrito assim, comentários. Aquele comentário é importante vocês engajarem. Coloquem dúvidas. Coloca o comentário. Por quê? Vamos lá. O YouTube funciona da seguinte forma, ele tem que ter o abençoado do algoritmo, que ele precisa de uma palavrinha. Quanto mais pessoas comentarem, melhor vai ficar. Ele vai começar a jogar como patrocinado para as pessoas, como indicações. Da mesma forma é o conteúdo do Instagram. Pessoal, você viu o conteúdo? Curte, compartilha. Lá no Instagram, você acessou a page lá, você fala assim, vim pelo YouTube. Dá um ok, isso é muito importante, pessoal. Então, não deixe de seguir as redes sociais do colégio. Siga as redes sociais caminhos.colinas, que são as redes sociais oficiais do colégio no Instagram, no TikTok e nas outras plataformas. Então, não deixe de seguir o nosso conteúdo, pessoal. Agradeço imensamente. Aqui sou o professor Kleber Medeiros, professor de Geografia, professor Simão Pedro, nosso professor de Matemática. A gente agradece imensamente. E antes de tudo, para. Vem aqui, Isa, falar um oi rapidinho. Vamos. Não tem tempo, vamos. Ligeiro. Bora. Essa aqui é a Isa. Ela é filha do professor Simão. A Isa tá no 2º ano, né, Isa? Do Fundamental. Sim. Ótima desenhista. Pessoal, muito obrigado. Dá tchau, pessoal. Falou, tchau, pessoal. Valeu. Usou a mão errada. Esse é o momento. É o momento de brilhar. Usou a mão errada. Você queria tanto falar no final. Eu queria tanto mostrar a mão escrita. Deu tchau com a mão errada. Mostra a mão, Isa. Não, agora para a mão assim, ó. Faz assim, mostra. Bem demais. Boa.